Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam em cada coração, amém? Amém. É bom nós estarmos na casa de Deus, é bom nós retornarmos. Alguns estão vindo hoje a primeira vez depois de muitos dias, né? Eu também quero mandar um abraço para os nossos irmãos que estão no Facebook aí, tá? E para todos que de alguma forma possam estar reunidos, mesmo que virtualmente, neste momento. Nós estamos agora aqui na Igreja Central de Mantena, Igreja Adventista Central de Mantena, mas estamos reunidos em duas igrejas aqui. A Igreja do Nicolini, temos irmãos da Igreja do Nicolini e irmãos que são membros da Igreja Central também. E ainda temos o nosso culto acontecendo neste momento na Igreja da Vila Nova, e o pregador lá é o nosso ancião, irmão Danilo, né? E é bom também, no sábado passado estivemos reunidos e não tínhamos crianças aqui, né? E hoje já temos algumas crianças também. E meus filhos já diziam hoje de manhã: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Amém, é muito bom nós estarmos na casa do Senhor. Eu tenho fé em Deus, né, irmã Luzia, que isso vai passar logo. Vai passar logo. E nós poderemos abraçar bastante, poderemos abraçar bastante. Estava também na igreja dos Santos Prates e tinha uma turma muito bonita, muito especial lá. E o culto também foi uma bênção para confortar os nossos irmãos aqui da Igreja Central, que estão sentindo a falta da Didi, da Diomara. Ela estava com a gente lá na Igreja dos Santos Prates também, né? Louvando a Deus, muito feliz ali, tá? Irmãos, eu quero orar com os irmãos agora. Nós já adoramos a Deus através de hinos, já adoramos através de alguma oração também, adoramos através dos dízimos e ofertas, mas eu quero convidar vocês para nós orarmos a Deus agora, participar desse momento de adoração. E eu quero fazer um pedido muito especial para os irmãos. De fato, a gente tem muitos pedidos de oração que têm chegado até nós, através das redes sociais, através de pedidos espontâneos. Irmãos nos procuram individualmente para que nós pudéssemos orar. Nós temos orado bastante. Mas eu quero expor para os irmãos uma preocupação e um pedido muito especial, que é a respeito de uma pessoa daqui de Mantena chamada Daniel, o senhor Daniel. Ele é pai de uma das nossas irmãs lá da igreja da Vila Nova, da irmã Deise. E na última quinta-feira, o irmão Daniel se acometeu de um pequeno acidente e que se tornou uma coisa grave. Ele caiu, bateu a cabeça e teve um traumatismo craniano. Ele foi hospitalizado em Barra de São Francisco. De lá, ele foi encaminhado para São Mateus. E agora ele está lá em São Mateus. E eu peço aos irmãos que possam orar pela situação de saúde dele. Ele está consciente, mas detectou um coágulo na cabeça dele lá e os médicos estão estudando quais serão os procedimentos. A última conversa que eu tive com a irmã Deise, ela está relativamente tranquila, a família está tranquila, está esperando no Senhor, embora esteja um pouco ansiosa também. Então eu vou pedir aos irmãos para que nós possamos orar pela vida da Deise, bem como do seu esposo, Fabiano, de toda a família, e também, acima de tudo, pelo Daniel, né, o pai da Deise, que está nesse momento aí complicado da vida dele. Então eu vou pedir aos nossos irmãos para que nós possamos orar. Eu vou fechar os meus olhos aqui, curvar a minha fronte, se você puder assim o fazer também. Nós vamos orar de forma generalizada pelo que está no seu coração, mas vamos também especificamente orar por esse pedido da irmã Deise, tá bom? Então, se você puder fechar os seus olhos, vamos assim o fazer. Querido Deus, exaltado e glorificado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque tu nos dás o privilégio de estarmos aqui, mesmo em número reduzido, reunidos entre irmãos. Nós iremos daqui a pouco participar de uma linda festa, que eu considero a maior festa espiritual que pode existir. É quando alguém decide entregar a vida, o coração a Ti. Mas, Senhor, nós queremos agora, diante desta igreja, diante deste público que está aí online, nós queremos colocar o pedido da irmã Deise, que é pelo pai dela. Sofreu um acidente e está agora, Senhor, no hospital, acamado, sob os cuidados dos médicos dessa terra, mas eu quero confiar, eu quero acreditar que o médico dos médicos também está olhando para a situação dele. Quero entregar a vida do Daniel em Tuas mãos mais uma vez, sabendo, Senhor, que Tu tens o controle de tudo e que, acima de tudo, seja feita a Tua vontade. Bom, Pai, tome também cada um de nós aqui em Teus braços de amor, com as nossas ansiedades, com as nossas preocupações, com a nossa pequenez,
Nós nos entregamos a Ti porque sabemos que sem Ti nós não podemos fazer nada. Por favor, Deus, cuide de nós agora também quando nós estudaremos um pouquinho da Tua Palavra. Tua Palavra será aberta e eu peço que ela penetre em nossos corações e nos faça entender a Tua santa e boa vontade no que diz respeito à nossa salvação. Por favor, querido Deus, destitua-nos de todo eu e encha-nos do poder do Teu Santo Espírito. Eu lhe peço, e certo, Senhor, de que o Senhor está nos ouvindo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Semana passada eu disse algo importante. Embora o número esteja resumido aqui no templo, e nos templos nós temos um número pequeno de pessoas, isso aqui não é um culto fúnebre, não é um velório, tá bom, irmãos? Isso aqui é um culto a Deus, é um culto de adoração, um culto de confraternização também, tá? Embora nós não estaremos nos confraternizando como comumente a gente faz. A gente não está abraçando, não está dando, o gaúcho diz, aquele quebra-costela, né? Mas a gente está aqui em nome do Senhor Jesus e quem tem o Senhor Jesus tem felicidade. Amém? Amém, irmãos. Por mais que tenhamos momentos de tristeza, somos pessoas felizes, não é isso, irmãos Dias? Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar vocês, irmãos, amém. Eu quero convidar vocês para abrirem a Bíblia, a Palavra de Deus, no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Irmãos, nós vamos fazer uma leitura da Bíblia um pouquinho extensa. Essa leitura ela vai ter 16 versículos. Vamos ler 16 versículos, a partir do versículo 40 do capítulo 8 de Lucas, tá? E antes de nós lermos, eu quero abrir um parêntese aqui e fazer um alerta para cada um de nós aqui. Irmãos, nesse momento em que nós estamos nesse confinamento aí, nessa proteção que estamos tendo na nossa casa, está surgindo muita coisa boa, sabe? Como, por exemplo, as lives, e eu tenho feito algumas lives também, vídeos e por aí vai. Quando eu abro o meu Facebook, vou deslizando assim a timeline, vou deslizando e vendo o que cada um tem postado, às vezes o meu coração me enche de alegria por tanta coisa boa que tem sido produzida. Muitos pastores têm produzido muita coisa bacana, muita coisa boa, voltada ao estudo da Palavra de Deus. E isso tem sido muito bom, tem sido muito proveitoso. Mas o alerta que eu faço é o seguinte: nada disso substitui a sua dedicação pessoal à Palavra de Deus, o seu momento com Deus, tá? Entenda, meus queridos irmãos, tudo isso são ferramentas que nos estimulam a buscar mais a Deus. O que eu quero dizer para vocês? Olha só para mim aqui, ó. Todo mundo, olha para mim aqui. Quando a gente quer conhecer verdadeiramente, intimamente uma pessoa, não é simplesmente pelo que dizem dela que a gente conhece a pessoa. Suponhamos que o Luiz Henrique aqui, ele faça uma autobiografia, né? Ou uma biografia, ou alguém produza a biografia do Luiz Henrique, contando toda a sua vida, contando pormenores, coisas que talvez ninguém saiba o que aconteceu na vida de Luiz Henrique. E aí, eu recebo essa biografia, e eu leio a biografia, e eu acho interessante, eu fico 1, 2, 3 dias, 5 dias lendo a biografia do Luiz Henrique. E aí, eu conheci toda a vida de Luiz Henrique através de uma biografia, através de um livro. Isso não é suficiente para eu conhecer o Luiz Henrique. Eu só vou conhecer o Luiz Henrique se eu comer com o Luiz Henrique, almoçar com ele, se eu, dia após dia, conviver com ele, andar de carro com ele, se eu estar na casa dele, ele estar na minha casa, e nós estarmos juntos. Quando vier os problemas, nós enfrentarmos os problemas juntos, e nas alegrias, nós nos alegrarmos juntos. E eu, dia após dia, estar com o Luiz Henrique. Aí sim, passando um tempo, eu posso dizer, eu conheço o Luiz Henrique. E com Deus é a mesma coisa, irmãos. Você não terá uma experiência com Deus se você não conversar com Ele diariamente através da oração. E se você não permitir que Ele fale com você diariamente através da leitura da Bíblia. Quando nós criamos um conteúdo, um vídeo, uma live, seja lá o que for, e meditamos em algum texto bíblico, aquilo é muito importante para a sua vida, para o seu crescimento espiritual. Mas aquilo não é tudo, aquilo não é a essência do seu conhecimento de Deus. Você precisa diariamente e individualmente ter um contato com Deus.
E você vai fazer isso nos seus momentos individuais. Ontem alguém disse para mim, pastor, o meu costume é ficar por 1h30 todas as manhãs. Eu acordo de madrugada e fico durante 1h30 só eu e Deus. Sem barulho de pessoas da minha família, sem vizinhos, sem ninguém, sem barulho de carros. Eu e Deus durante 1h30 com Deus. Irmãos, nós precisamos passar esse tempo com Deus. Precisamos passar esse tempo com Deus. Quando a gente vem na igreja e absorve uma mensagem que é pregada aqui, é muito importante, irmãos. É o conselho bíblico nós nos congregarmos. É muito importante. Mas isso não é o suficiente para você conhecer a Deus, conhecer de Deus. Então, fica essa dica, irmãos. Estudem a Bíblia, leiam a Bíblia e deixa Deus falar com você. Deus vai falar através da Bíblia. E fale com Deus através da oração. Amém? Amém. E agora nós vamos ler um pouquinho da palavra de Deus. Lucas, capítulo 8, versículo 40 em diante. Vamos lá? E a palavra de Deus diz assim: Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: Quem te tocou? Contudo, Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, trêmula, e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado, e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: Não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. Mas ele disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Irmãos, essa história ela é muito importante. Você já deve ter até visto filmes ou desenhos dessa história. Você já deve ter visto ou ouvido muitos sermões a respeito dessa história. Mas eu quero me destacar em apenas 2 pontos aqui, tá bom? Eu quero me destacar em apenas 2 pontos. O primeiro desse ponto é quando no primeiro versículo que lemos, o versículo 40, diz assim: Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria. Ao regressar de onde? Ao regressar de onde? Se você voltar na sua leitura nos versículos anteriores, você vai perceber o local onde Jesus Cristo estava anteriormente. Lá no capítulo 5 do livro de Marcos, também relata essa história que aconteceu anteriormente aí. Jesus Cristo, ele estava numa região chamada Decápolis. E nessa região tinha a cidade de Gerasa, de Gadara, e foi naquela região que Jesus Cristo tinha efetuado a cura de um endemoniado. Vocês lembram dessa história? O endemoniado gerazeno ou gadareno. E aí Jesus Cristo expulsa o demônio daquele endemoniado, e aquele pessoal daquela região expulsa Jesus Cristo de sua região. Ou seja,
Essa é a primeira lição que eu quero tirar. Jesus Cristo, ele estava vindo de uma situação em que ele tinha sido expulso do lugar que ele estava. Ele não era bem quisto. As pessoas, por ver o milagre que Jesus Cristo tinha feito, por presenciar o poder de Deus na vida de Jesus Cristo, as pessoas que fizeram? Expulsaram Jesus Cristo, enxotaram Jesus Cristo. Ei, presta atenção em algo muito importante. Por nós aceitarmos Jesus Cristo, por nós estarmos vivenciando as coisas boas de Jesus Cristo, por nós, por muitas vezes, pregarmos de Jesus Cristo, por nós expressarmos o amor de Jesus Cristo, por muitas vezes estamos sujeitos à rejeição do mundo que nós vivemos agora. Não acredite, não fique convicto que por você ser um cristão, e ser um cristão que segue tudo aquilo que Deus diz, da forma que Deus diz, sem vender os seus princípios, você vai ser querido em todos os lugares que você for. Por muitas vezes você vai ser taxado como alguém chato. Por muitas vezes a pessoa vai olhar para você e falar assim: lá vem aquele crente que eu não aguento mais ouvir desse crente. Quantas e quantas vezes as pessoas deixarão de te convidar para uma festa de aniversário porque vão dizer assim: aquele crente, ele não tem espaço aqui na minha casa. Por muitas e muitas vezes a nossa fé faz com que as pessoas não gostem da gente, faz com que as pessoas, até de certa forma, detestem a gente. E, meus queridos, não se admirem. Isso aconteceu com o teu Salvador, com o meu Salvador. Você acha que Jesus Cristo, ele morreu na cruz, ou mataram Jesus Cristo, é porque as pessoas tinham simpatia com Jesus Cristo? Muito pelo contrário, a maioria das pessoas não tinha simpatia com Jesus Cristo. Você decidiu ser cristão, você escolheu ser cristão, entenda, você não vai agradar todo mundo. Não é todo mundo que vai ficar feliz com sua presença, não. Mas eu quero entrar no texto que nós lemos. Em contrapartida, Jesus Cristo sai daquela região de Decápolis e ele chega agora naquele lugar do relato bíblico ali. E a palavra de Deus diz: ao regressar Jesus lá na região de Decápolis, a multidão o recebeu com alegria. Qual que é a primeira lição que eu quero tirar? Embora existem muitas pessoas que te rejeitem, embora existem muitas pessoas que falem mal de você, ainda existem muitas pessoas que te amam, muitas pessoas que te querem bem, muitas pessoas que querem tua presença, muitas pessoas que querem o teu abraço. E acima de tudo, a pessoa mais importante do universo, ele quer te abraçar, ele olha para você e fala: eu te recebo de alegria. E essa pessoa é o nosso querido e amado Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Jesus Cristo, por mais que o mundo te odeie, Jesus Cristo te ama. Por mais que as pessoas querem te expulsar, Jesus Cristo quer te receber. Isso é muito importante, meus queridos irmãos. Essa lição é uma lição de suma importância para a minha vida e para a sua vida. Eu lembro de uma história que aconteceu comigo na época da colportagem. Não sei quantos conhecem a minha história, né? Eu trabalhava, tinha um emprego relativamente bom, a minha esposa também trabalhava, ela era funcionária da Associação Mineira Leste da Igreja Adventista, e eu decidi abandonar o emprego para ir colportar e assim eu pagar os meus estudos, a minha faculdade e ser um pastor. Né? Muita gente me chamou de louco naquela época. E aí, eu lembro que em uma das minhas primeiras ofertas, na verdade, quando eu saí sozinho para dar oferta de colportagem, eu fui na casa de um senhor que morava num sítio. E foi uma coisa bem legal o início da conversa. Eu gosto de chegar na casa das pessoas e conversar, e a gente vai criando aquele clima de amizade, né? E eu criei aquele clima de amizade na casa daquele senhor. E estava bem legal, sabe? E eu comecei a apresentar todos os materiais. E ele ficava feliz, ficava assim, entusiasmado com todo aquele material ali. E eu falei, pensei comigo, vou vender tudo para ele. Vou vender tudo para ele. Só que deixa eu contar para vocês uma coisa. Quando eu comecei a colportar, eu fiz um voto com Deus. Eu disse para ele que em todas as vendas que eu fizesse, eu ia dar de presente para as pessoas um livro Grande Conflito. E eu procurei cumprir isso com Deus. Tanto é que eu lembro que quando funcionava assim, a gente estudava o semestre e saía para colportar. Colportava 1 mês e meio, 2 meses e meio e voltava para a faculdade. E eu tive uma média de livros Grande Conflito dados em torno de uns 200, 220 livros por férias que eu dava.
Então, cada vez que eu vendia, cada pessoa que comprava qualquer material de saúde, de relacionamento ali comigo, ele ganhava um grande conflito e eu não tinha lucro daquela venda do grande conflito ali. Eu dava, né? E então, eu tinha feito aquele propósito e eu fiz isso. Quando estava no ápice da oferta, o homem estava muito feliz e eu pensei, ele vai comprar tudo. Eu tirei da minha mochila um livro Grande Conflito e eu disse para ele, e eu quero te presentear com este grande conflito aqui. Ah, meus queridos irmãos, o semblante daquele homem que era de felicidade e alegria mudou na hora. Irmãos, que coisa horrível que aconteceu. E aquele homem começou a me xingar. Ah, você é daquela seita dos adventistas? E me xingava, e era enfático. E ele dizia, você é daquele povo doido que já marcou a volta de Jesus várias vezes. Eu não sei onde que esse homem ouviu isso. E ele falou isso. E quando ele leu o nome da autora daquele livro, Ellen Goldwhite, ela falou, essa mulher é a personificação do diabo. Ela dizia. Eu falei, mas gente, onde que esse homem aprendeu disso? Que mentira é essa? Eu fiquei pensando. E eu falei assim, tudo bem, mas ele não tem mais nem menos, sai da minha casa agora! E ele me expulsou da casa dele. E eu falei, mas calma. E eu ia pegando os livros e ele me pegou pelo braço. E me empurrou para fora da casa dele. Passamos pela varanda da casa dele e eu com a mochila meio que pendurada. E imagine a cena, fica imaginando a cena. E ele me pegou pelo braço e me jogou para fora da casa dele. E eu na frente da casa dele, eu contei até 1 milhão, respirei bastante e falei, Pedro, fica quietinho. Porque o Pedro queria renascer, eu queria brigar com ele. Não vai brigar, eu não estou aqui para isso. E eu contei até 1 milhão. E na porta da casa daquele homem, eu fiz uma oração. E falei, Senhor, se não for com a minha influência, que de alguma outra forma a verdade chega na vida desse homem e a salvação o alcance. E aí, meus queridos irmãos, eu saí da casa e muito triste, confesso para vocês que eu estava cabisbaixo. Eu fui numa outra casa e ali eu fiz a venda de uma coleção inteira, que naquela época custava aproximadamente, isso já faz uns 11 anos, custava aproximadamente R$500. Era aquela coleção. E eu fiquei pensando nisso aqui. Por quantas vezes na nossa vida nós somos injuriados por algumas pessoas, mas daí a pouco Deus fala assim, meu querido filho, eu quero te honrar. Eu quero te engrandecer. A palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados. A palavra de Deus no Sermão da Montanha, no capítulo 5 do livro de Mateus, diz assim, bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos maltratarem e mentindo disserem todo mal contra vós, exultai-vos, regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, grande é a sua recompensa no céu. Deus está dizendo para mim e para você. Essa primeira lição que eu tiro, irmãos, foi algo que o meu Senhor vivenciou aqui na terra. Foi algo que o teu Salvador vivenciou aqui na terra. Por mais que sejamos injustiçados, injuriados, Deus tem algo muito melhor para mim e para você. E mais, existem pessoas que querem te amar, querem te abraçar. Essa é a primeira lição que eu tiro. Segunda lição, vamos para ela? Agora está dentro da história dessa mulher do fluxo de sangue. Irmãos, vocês percebem que quando Jesus Cristo ele encontra com aquela mulher, havia 12 anos que ela sofria de uma hemorragia. Não é isso que a Bíblia diz? E 12 anos de sofrimento era o mesmo tempo do que a menina, a filha de Jairo, tinha 12 anos de vida, o mesmo tempo que ela tinha de vida. Interessante, né? Esse paralelo que a Bíblia mostra pra gente. E talvez você possa se perguntar, por que Jesus Cristo não foi imediato para com a filha de Jairo? Poxa vida, afinal de contas aquela mulher já estava aguardando há 12 anos. Jesus Cristo poderia ir lá correndo porque a doença daquela menina, como disse o versículo 42, aquela doença era doença de morte, a menina estava à beira da morte. Por que Jesus ele quis fazer dessa forma tão rápida assim? Nós vamos chegar na nossa lição, tá? Mas eu queria que vocês entendessem que a hemorragia para aquela mulher não era simplesmente uma hemorragia, um fluxo sanguíneo, uma perda de sangue por 12 anos. Estranho eu falar simplesmente, né? Pastor, o senhor está sendo muito... o senhor está minimizando demais as coisas. São 12 anos a mulher sangrando constantemente, pastor. Irmãos, entendam uma coisa. Você está preocupado com as suas coisas aqui da terra ou está preocupado com as coisas do céu? Irmãos, aquela mulher talvez não estivesse tão preocupada com o fluxo de sangue, mas
uma mulher com fluxo de sangue, com hemorragia, naquela época, simbolizava, representava uma mulher impura, uma mulher imunda. Ela era semelhante ao leproso. Ela não podia sair em locais públicos. Aquela mulher, ela não podia ser tocada por ninguém. Se alguém tocasse naquela mulher, a lei era o seguinte: se uma pessoa tocar numa mulher que tem fluxo de sangue, essa pessoa precisa lavar-se todo, lavar as suas vestes, se purificar, e essa pessoa era considerada imundo, até que o sacerdote fosse lá e provasse que ele não era imundo, comprovasse que essa pessoa não era imunda. Aquela mulher tinha muito mais do que um fluxo de sangue. As pessoas olhavam para aquela mulher e tinham preconceito para com ela e diziam: quem será que cometeu o pecado maior? Essa mulher ou os pais dela? Deus está castigando essa mulher por algum motivo. Poxa vida, essa mulher, ela é uma imunda, ela é uma impura. E quando ela passava pelas ruas, as pessoas se distanciavam dela. Aquela mulher sofria uma pressão psicológica. Aquela mulher, as emoções dela estavam todas atrapalhadas, todas destruídas por causa daquele fluxo de sangue. Não era simplesmente uma questão física que havia ali, havia uma questão emocional também. E também na vida daquela mulher havia uma questão espiritual. Porque, obviamente, uma pessoa que é imunda, uma pessoa que é impura, ela não pode entrar no reino dos céus. A concepção daquela mulher é essa: eu nunca vou ser salva, eu nunca vou subir aos céus, porque eu sou uma pessoa imunda, eu sou uma pessoa impura. Você percebe que existe muito mais por trás do fluxo de sangue? Você percebe? Imagine você agora a dor e o sofrimento que aquela mulher estava sentindo, que ela estava passando. Meus irmãos, e ela decide naquele momento quebrar todo preconceito, vencer todo preconceito, e ela se joga a Jesus Cristo, toca suas vestes. Você já ouviu sobre isso, não vamos detalhar. E Jesus Cristo sente que sai poder de si, e ele pergunta, os discípulos tentam conter Jesus Cristo, mas ele fala: não, saiu o poder de mim. E aquela mulher agora ela se manifesta, agora já curada, ela se manifesta: Senhor, fui eu que te toquei. E ali no versículo 47, diz assim: vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, talvez com medo, e prostrando-se diante dele declarou, à vista de todo o povo, a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora o quê, irmãos? Fora o quê? Curada. Na concepção daquela mulher, ela tinha sido curada do seu fluxo agora. Mas olha, irmãos, o que me surpreende é a resposta de Jesus Cristo para aquela mulher. E é esse ponto que eu quero destacar. Então lhe disse: filha, a tua fé te... O que está escrito na tua Bíblia aí? Qual verbo? Jesus Cristo não estava preocupado com a cura física daquela mulher. O texto bíblico está dizendo: a tua fé te salvou. Obviamente, irmãos, Jesus Cristo efetuava curas. O ministério de Jesus Cristo foi muito frutífero na questão das curas. Ele falou: eu vim aqui, o Espírito Santo está sobre mim, para que eu possa curar as pessoas também, levar alívio da dor, do sofrimento. Mas entenda uma coisa: o meu objetivo principal não é a cura física. O meu objetivo principal é a salvação. Irmãos, eu tenho recebido muitos pedidos de oração e eu gosto de receber esses pedidos de oração. Eu gosto da especificação quando você manda uma mensagem, quando você liga para mim e fala: pastor, eu quero que o senhor ore por tal motivo, né? E a maioria dos pedidos de oração que eu recebo é com relação à cura física. Não é errado de forma alguma, eu recebo esses pedidos e eu de fato oro pela cura física das pessoas. Como eu disse, Jesus Cristo fazia isso, Jesus curava as pessoas. Mas eu queria que você entendesse que o maior objetivo de Jesus Cristo é a salvação. A salvação. Muitas pessoas talvez não entendessem isso. Aquelas pessoas que por várias vezes estavam em volta de Jesus Cristo e recebendo a cura dele diariamente, talvez eles não entendessem que o que Jesus queria dar era muito mais do que a cura física. Era a salvação. A salvação. E o que Jesus Cristo ofertou àquela mulher, coisa que ele nem estava se preocupando, era com a cura física dela. Ele se preocupava com a salvação. Grave isso na sua mente. Acontece agora a salvação daquela mulher. Jesus Cristo então sai e vai para a casa de Jairo. No versículo 50, quando agora recebeu a notícia de que a menina já tinha morrido, Jesus Cristo diz o seguinte: ouvindo isto, lhes disse: não temas. E olha que frase maravilhosa que Jesus Cristo disse:
crê somente e ela será salva. Talvez muitos questionamentos surgiram na mente das pessoas ali. O que ele vai fazer lá, tendo em vista que a menina está morta? E Jesus Cristo respondia para eles: não tem a ver com cura, tem a ver com salvação. Tem a ver com salvação. Não tem a ver com cura, tem a ver com salvação. Jesus Cristo, ele ressuscita aquela menina. No final do texto, ele diz assim, vai e não conte para ninguém agora. Não conte para ninguém. Mas eu queria que vocês entendessem, talvez Jesus Cristo, a Bíblia não relata, ele tem reunido a família e dito assim, olha, entendam por favor isso. A sua filha estava doente, ela foi curada. Ela estava morta e ela foi ressuscitada. Mas o que eu quero que você entenda, creia somente e vocês serão salvos. Creia somente e vocês serão salvos. Estamos vivendo neste mundo de pandemia, estamos vendo os governos investindo muito dinheiro para que ache a cura, para que ache a vacina contra esse coronavírus aí. Mas entenda, Deus está preocupado com a salvação. Muito mais do que a cura, mas a salvação. Por que eu estou dizendo isso, meus queridos irmãos? Quantas e quantas pessoas têm ficado doentes emocionalmente, desesperados, porque a dúvida paira em suas mentes com relação à cura desse coronavírus. Há quanto tempo nós vamos ter que suportar tudo isso aí? Entenda, muito mais importante do que a cura que possa surgir, é mais importante a salvação. Como eu disse, os governos, a medicina, os laboratórios estão investindo muito para encontrar a cura. Mas eu pergunto a você que aceitou Jesus Cristo, você que é um cristão, o que você tem feito para alcançar a salvação? Quantas e quantas vezes temos investido tempo para encontrar cura, mas não investimos tempo para encontrar a salvação em Cristo Jesus? Quantas e quantas vezes estamos investindo dinheiro para encontrar a cura física dos nossos males, mas não temos investido dinheiro para encontrar a salvação? Irmãos, o desejo de Cristo Jesus é salvar. Quando Jesus Cristo nos dá situações financeiras, isso é para nos salvar. Quando Jesus Cristo nos fornece a cura física, isso é para nos salvar. Cristo quer te salvar. Quero apresentar para vocês hoje uma pessoa que ela aceita muito mais do que a cura física de Cristo Jesus. Ela aceita a salvação em Cristo Jesus. Eu quero chamar aqui à frente a irmã Reni. Vem aqui à frente, irmã Reni. Vem aqui. A irmã Reni, ela foi membro da Igreja Adventista há muitos anos atrás. A irmã Reni, ela é um instrumento de Deus. E ela já conduziu muitas pessoas à cura espiritual, que é a salvação. Ela já conduziu muitas pessoas. Mas alguns dias eu conheci a irmã Reni. Pode vir aqui, irmã Reni. Eu conheci a irmã Reni há alguns dias. A irmã Reni vai ficar um pouquinho distante de mim, né? Porque nós não estamos de máscara ainda, tá, irmã Reni? Daqui a pouco vamos colocar a máscara. Vamos colocar, né? A máscara. E aí, a irmã Reni, eu conheci ela há alguns dias e ela me contou a história dela, de quanto a senhora trabalhou na obra de Deus já, né, irmã Reni? Mas por diversos motivos a senhora estava de férias. Estava de férias. E eu disse para a irmã Reni assim, irmã, as suas férias acabaram. E eu fiquei esperando a irmã Reni falar assim, que férias o quê, pastor? A irmã Reni só me deu uma resposta simples. De fato, pastor, as minhas férias acabaram mesmo. E ouviu um amém aí? E as férias da irmã Reni acabaram. A irmã Reni, ela decidiu fazer um concerto com Deus e decidiu falar com Deus, Senhor, mais uma vez eu aceito a sua salvação. Amém, irmã Reni? Irmão, vou pedir que a senhora pegue um microfone daqueles ali, o microfone azul. Pode pegar aquele microfone azul ali. O Rafa vai abrir o microfone pra gente, o azul ali. Pode pegar. Irmã Reni, só para que a igreja compreenda e entenda, né, e veja que a senhora aceitou Jesus Cristo, eu quero fazer só umas perguntinhas para a senhora. Essa aqui é a sua profissão de fé, o seu voto batismal. E eu pergunto para a senhora o seguinte, irmã Reni, a senhora aceita toda a Bíblia,
como a infalível palavra de Deus e regra de fé e prática para a sua vida, sim ou não? Amém, igreja? Irmã Reni, a senhora aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida, e é seu desejo viver num relacionamento íntimo com Ele, sendo um instrumento dele levar a salvação, sim ou não? Amém? Irmã Reni, a senhora aceita o ensinamento bíblico a respeito da divindade ou da trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que são 3 pessoas distintas, mas que sempre existiram, existem e sempre existirão. E é desejo da senhora ser batizada pelas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sim ou não? Amém? Irmã Reni, a senhora já entendeu que a Igreja Adventista é a igreja remanescente da profecia bíblica e tem toda a sua doutrina fundada na palavra de Deus, no assim diz o Senhor. E é o seu desejo ser membro da igreja adventista, seguindo os princípios bíblicos pregados por essa igreja, sim ou não? Sim. Amém, irmãos? E a pergunta que eu faço agora é para a igreja. Diante, irmãos, dessa profissão de fé da irmã Reni, quantos membros da igreja adventistas batizados aceitam a irmã Reni neste momento e agora pelo santo batismo? Amém? Amém. A senhora está feliz com isso, irmã Reni? Então nós vamos ter um hino agora muito especial que vocês todos vão louvar e eu vou lá atrás com a irmã Reni e nós vamos ir para o lugar mais bonito da igreja, o melhor lugar, o lugar que um pastor gosta de estar. Que Deus abençoe a todos e teremos um hino agora de forma muito especial. Irmãos, que momento especial é esse momento aqui, sabe? É o momento que Jesus Cristo olha para a terra e fala assim, ó, o meu sangue valeu a pena. Pessoas entenderam que é muito mais do que cura física, mas é sim a cura espiritual. Irmã Reni, que Deus seja louvado pela decisão da senhora, que Deus seja louvado pelos seus dons. E a senhora disse para mim ali, ó, que a senhora está usando uma Bíblia e vai pescar muita gente ainda para a honra e glória de Deus. Amém? Amém. Amém. Deus seja louvado. A irmã Reni, ela toma a melhor decisão da vida dela. Chegou seu momento, irmã Reni. Então, daquele jeito que a gente combinou, nós vamos orar agora, falar com o nosso Deus. Querido Deus, exaltado e glorificado seja o teu nome. Senhor, a irmã Reni decidiu, mais uma vez, Senhor, fazer os votos contigo, voltar para os teus caminhos, Senhor Deus, e hoje confirmar a fé dela no sangue de Cristo Jesus. E foi espontaneamente que ela decidiu isso. E eu peço que o Senhor guie os passos dela, nos momentos de solidão, que o Senhor seja a companhia dela, nos momentos de angústia, que o Senhor seja o alento dela, e nos momentos de felicidade, que ela possa entender que a felicidade também vem de ti. Meu Deus, derrame sobre ela o teu Santo Espírito para que ela seja o seu instrumento a cada dia. Ó Pai, seguindo a ordem do Mestre, para a remissão dos pecados da irmã Reni, para que o nome dela seja escrito no livro da vida com letras de ouro, como ministro do Evangelho, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Com calma, tá? Uma salva de palmas, irmãos. Amém. Amém. Deus seja louvado. Irmã Reni, conte com esta igreja. Conte com a igreja do Nicolini, sabe? Entenda que essa é a sua família. Um lugar de onde a senhora nunca deveria ter saído. E em nome de Jesus Cristo, a senhora nunca mais vai sair. Amém. 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 Que Deus abençoe a senhora. Pode sair que a água está bem friazinha. Irmãos, obrigado, Rafael. Agora eu quero voltar para vocês aqui agora. Eu acho que eu já posso tirar a máscara um pouquinho, né? Só tá eu aqui agora. Tirar tudo, né? Ah, tá. Vamos tirar tudo aqui, né, irmãos? Ela rasga fácil. Nossa. Irmãos, que bênção, né? Imagine você quando estiver naquele lugar onde não vai precisar mais usar máscara, né? Entenda uma coisa.
Apocalipse capítulo 22 diz assim, que nós teremos a árvore da vida e as suas folhas serão para a cura de todas as nações. O que eu estou querendo dizer para vocês? A cura Deus já tem. Deus já reservou a cura para mim, para você. E às vezes nós estamos muito preocupados, muito desesperados por causa dessa cura. Mas o que Deus tem para mim e para você é a salvação. Salvação. Não estou dizendo que a partir de agora você deve viver a sua vida, cuidar da sua saúde de qualquer jeito. Não é isso. Eu digo que você tem que cuidar sim da sua saúde física. Mas irmãos, se a doença chegar, confie no Senhor, porque Ele pode te dar a cura física, mas acima de tudo, é a salvação que Ele quer te dar. Eu gosto muito do texto de Tiago, quando ele diz assim, olha, se algum irmão estiver doente, chame os presbíteros, os anciãos, os pastores, chame para que orem, e a oração da fé salvará o enfermo. E se tiver cometido algum pecado, esses pecados lhe serão perdoados. A maior preocupação de Deus é a cura espiritual. A maior preocupação de Deus é a salvação. Talvez eu esteja falando para alguém que está passando hoje por algum problema de saúde. Se esforce, vá no médico, tome os remédios da forma que os médicos determinarem. Mas entenda que Deus quer te salvar. Se tem alguém na tua família que você está pensando, será que tem cura? É o câncer? Não sei qual é a doença que chegou. Eu não tenho mais cura. Talvez você possa entender que não existe mais cura. Mas entenda, existe salvação. Existe salvação. Será que alguém que está com traumatismo craniano? Talvez alguém que os médicos já desenganaram. Talvez humanamente não existe cura. Mas existe salvação. Salvação. Talvez não se encontre cura para o coronavírus, mas com certeza existe salvação para a sua vida e para a minha vida. Receba essa salvação de Cristo Jesus. Sabe por que a irmã Reni tomou essa decisão? Porque lá no livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 16, diz assim, crê no Senhor Jesus. Melhor, quem crer e ser batizado, será salvo. Jesus Cristo, depois de sua morte e ressurreição, mais uma vez ele se preocupa com a salvação. Quem crer e ser batizado será salvo. Você crê? Você quer ser salvo? Entregue para Deus a tua vida como um todo e aceite a salvação que Cristo tem para te dar. Quantos aqui nesta manhã querem dizer para Deus assim, Senhor, eu aceito a tua salvação, eu quero a tua salvação. Independente do que possa acontecer, eu aceito a tua salvação. Fique com tua mão erguida. Querido Deus, obrigado por nos salvar. Obrigado por conceder a cada um de nós a oportunidade de nos entregarmos a Ti. Talvez existam pessoas aqui, Senhor, que precisam da cura física. O mundo hoje precisa da cura física, Senhor Deus. E nós acreditamos no Teu poder, porque o Senhor pode fazer isso. Mas se o Senhor não fizer, ainda assim somos Teus e queremos a Tua salvação. E que essa Tua salvação nos alcance todos os dias, Senhor Deus. Salva-nos, Senhor, para o Teu reino. Assim como a Reni foi salva, assim como muitos de nós fomos salvos. Salva-nos a cada dia. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue foi muito mais do que curada, ela foi salva. Assim como aquela menina foi muito mais do que curada, do que ressuscitada, ela foi salva. Salva-nos, Senhor, em nome de Jesus. Esteja conosco no decorrer deste sábado, dos nossos dias. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer sobre nós o rosto e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor levante sobre nós o rosto e nos dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus abençoe a cada um de nós. Tenhamos um lindo e feliz sábado na presença do Senhor. Amém? Para você que está no Facebook, que Deus abençoe. Um forte abraço, um beijo no coração. Compartilha aí essa live. Vai ficar disponível no Facebook, tá? E
vai deixando seu pedido de oração também. Que Deus abençoe a todos. Feliz sábado.